Fala, meus amigos ligados aqui no canal do Rain Good BR. Aqui quem fala com vocês é o Nick. E hoje a gente vai analisar aqui o nosso queridíssimo calendário da NFL que saiu ontem. Já foi disponibilizado por todos os times, a liga já disponibilizou. Então hoje a gente vai fazer a nossa previsão aqui. É considerado basicamente ali o próximo grande evento, o grande momento da temporada, que é a liberação desses calendários, né? Então, claro que pós o NFL Draft e tudo mais. Então a gente já vai fazer aqui a nossa previsão, tá? Já joguei aqui o calendário do Paint, que já tá tudo certo. Só avisando, eu tô um pouco doente essa semana, tá? Tô um pouco gripado e tudo mais, então se eu estiver um pouco desanimado, algo assim do tipo, é por causa disso. Mas a gente tá aqui, né? Então vamos fazer esse vídeo aí, tá? Vamos fazer a nossa previsão. Então começando aqui, tá? Não vou considerar os jogos aqui de pré-temporada, tá? Eu não vou considerar isso, porque eu acho que pra temporada em si não fala muita coisa, tá? Então, só lembrando, aqui de vermelho é os jogos em casa, o de dourado é os jogos fora, tá? Então, aqui, já antes de tudo, a nossa bye é na semana 8, tá? A gente tem bye na semana 8, onde o time vai descansar, e temos 5 jogos de prime time, tá bom? Temos 5 jogos de prime time. Aqui no vídeo, aqui na tela para vocês, ele tá com zoom, mas aqui ele tá um pouco sem zoom, então eu não consigo ver muito bem os horários, tá? Mas eu vou deixar uma colinha aqui do lado, tá bom? E aí fica melhor pra gente poder analisar, porque eu acho que o prime time também é um fator de vitórias e derrotas, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, tá? Com o Los Angeles Rams, tá? Jogo internacional na Austrália, mando de campo dos Rams, tá bom? Eu acho que os Rams vão ter uma boa base do ano passado, com o Puka Nacua, Davante Adams, Matthew Stafford, reforçou muito bem a defesa, tá? Na minha opinião, mantém a sua defesa jovem. Então eu acho que vai ser um jogo difícil, tá? Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, por sinal. Mas aqui, por ser jogo de abertura, eu estou confiante, tá bom? E aqui eu já vou marcar a primeira vitória, tá? Segundo jogo aqui contra Miami Dolphins, tá? O jogo em casa. Primeiro jogo já em casa, na semana 2. E aqui eu vou com mais uma vitória, tá bom? Miami Dolphins é o time que tá em reconstrução. É um time que tá com o Malik Willis de quarterback, assim, titular do momento, tá? Ele não vai ser o titular a longo prazo. Mas é um time que ainda tá bem fraco, é um time que não inspira muita coisa, tá bom? E aqui eu já acho que a mesma coisa aplica pro Arizona Cardinals, tá? O Arizona Cardinals draftou o Carson Beck, mas tem provavelmente o Jacob Brissett vai ser o titular, é um timinho bem fraquinho, com ataque bem fraco. A defesa é a mesma coisa também, né? Eu acho que tem boas peças e tudo mais, mas eu acho que não é o suficiente para aspirar grandes coisas nessa temporada, tá? Aqui temos um jogo difícil também, tá? Na minha opinião, contra o Denver Broncos. O Broncos teve a adição do Jalen Waddle, né? Via troca, então não teve escolha de primeira rodada, então é um time que vem bem forte, tá? Um jogo à tarde, não é prime time ainda. Um jogo em casa, né? Então tem um bom fator. Mas assim, cara, eu acho que o Denver Broncos, ele é um time que ele vai ser mais chato esse ano, tá? Eu acho que esse time vai dar um trabalho. Pode ser que dê um trabalho pra gente, tá bom? A única questão pra mim é o Bonix, tá? Eu não acho o Bonix ruim, mas assim, ele tem se mostrado um quarterback competente, mas eu acho que talvez se você apertar um pouco, se você tiver uma defesa ali bem postada contra ele, eu acho que se torna mais fácil de você criar uma armadilha pra ele, tá? Então, eu acho que devido à nossa defesa ser uma defesa boa, eu vou com uma vitória aqui também, tá? Eu tô confiante que aqui pode vir uma vitória. Aqui eu acho que já vem a primeira derrota da temporada, tá? Jogo fora. Jogo ainda que não é prime time, tá? Deixa eu ver se algum desses foi prime time. Ainda não. Ainda não foi nenhum prime time. Então, assim. Eu acho que aqui a gente perde, tá? É um time que mantém também boa base do ano. Nossa, se ficou feio, deixa eu só refazer aqui. Ele mantém uma boa base do ano passado. Acho que é um time que se reforçou muito bem também. É,
É um time que eu acredito que possa vir dar trabalho pra gente ao longo da temporada, ainda mais que a gente joga 2 vezes com eles durante o ano, tá? E, e é isso, eu acho que a gente perde aqui, tá? E aqui, outro jogo às 5 horas, tá? Não é prime time também, que é contra os Commanders. E assim, eu acho que os Commanders também é um time que ainda passa por um momento assim de firmar algumas peças. Eu acho que o ataque ainda não tá bom. A defesa talvez pode ser que dê uma melhorada, mas é um time também que, pra mim, eu acho que ainda não serve, não tá muito bem postado para ser competitivo esse ano, tá? Tem a questão do Jaden Daniels e tudo mais, sofreu com algumas lesões. Eu gosto do Jaden Daniels, é um excelente quarterback, mas eu acho que o time em si ainda não é um time para ser muito competitivo, tá? E aqui o primeiro jogo já de prime time. E é um jogo à noite, tá? Então, obviamente. Então, é um joguinho aí que a gente. Eu acho que a gente vai ter facilidade nesse jogo, tá? Eu acho que aqui a gente vai sair com uma vitória também. Tem a questão do quarterback e tudo mais. Mas é um ataque também que eu não acho muito forte, tá? É uma defesa também que pra mim não é lá essas coisas. A gente não sabe quem vai ser o quarterback ainda, se vai ser o Michael Penix ou Tua. Mas o que a gente tem visto até agora, o que a gente tem de visão até agora, pra mim é um time que não vai inspirar muitas coisas, tá? Então, pra mim, eu acho que aqui vai ser uma vitória, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no calendário do meu celular pra ter uma noção de quais são os jogos realmente de prime time, que eu acho que eu tô fazendo confusão. Porque os horários aqui estão no horário americano. Deixa eu só ver como é que vai ser aqui pra dar um respaldo certo pra vocês, que eu acho que eu tô fazendo besteira. Eu já falei uma notícia errada, uma informação errada, tá? Esse jogo dos Rams aqui, na semana 1, ele vai ser prime time, tá? É porque aqui tá no horário das 5 horas, eu achei que poderia ser às 6 aqui, mas na verdade, como é a Austrália, então vai ser o horário totalmente diferente. Ainda tá um pouco confuso de decorar o horário desse aqui, mas ele é prime time, tá? Esse jogo vai ser às 9h35. E aí o dos Commanders vai ser 9h15, tá? 9h15. Outro jogo de prime time que a gente tem aqui vai ser o dos Vikings, tá? Vai ser 10h20. Outro jogo de prime time é contra os Chargers aqui, tá? Que vai ser 10h15. Outro jogo de prime time vai ser contra os Eagles. Vou deixar aqui só pra gente poder ter, pra gente não perder, pra eu não ficar falando notícia errada. Porque acontece, né? Pra guardar as coisas na cabeça tá complicado, tá difícil. Tô muito esquecido, mas aqui a gente tem a colinha pra não deixar isso acontecer, tá? Então eu tô aqui com a colinha certa dos horários pra não ficar passando informação errada, né? Vamos lá. Seguindo aqui, a gente tá de bye na semana 8. Aqui é os Raiders, tá? Os Raiders aqui vai ser vitória, tá? É um time que tá em reconstrução também. Draftou o Fernando Mendoza, vai ser novato e tudo mais, mas eu acho que ele não vai conseguir mudar muita coisa ainda. Então aqui eu já vou com uma vitória, tá? E aqui a gente já tá ficando com um repertório bem bom de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias, tá? Aqui a gente já tá com recorde de 7-1. Aqui a gente tem o Dallas Cowboys, tá? O jogo fora, eu acho que pode ser um jogo complicadinho, tá? A gente vem tendo um repertório muito bom contra o Dallas Cowboys, tá? Mas eu acho que eles se reforçaram bem, fizeram um excelente draft também, muito bom draft. E assim, é claro que a gente não vai ser superior sempre, né? Assim como a gente ganha a grande maioria das vezes, né? Isso é fato, a gente também tende a perder. E eu acho que esse jogo aqui pode ser um desses jogos que a gente vai perder, tá? Peço desculpa, nação, mas foi como eu falei, né? Eu acho que aqui a gente tem uma grande chance de perder, tá? Aqui contra os Vikings, tá? O jogo do México, o 49ers volta a jogar no México como mandante, tá? Depois das reformas que foram feitas no estádio e tudo mais pra Copa. O 49ers vai jogar aqui. Então, o jogo de prime time também, tá? Eu acho que aqui a gente já pode marcar uma vitóriazinha aqui, tá? É, É claro que a gente tem. Claro que a gente tem uma grande torcida lá no México e tudo mais. É um time com uma grande popularidade no México. A gente não sabe ainda como é que vai ficar a questão do quarterback também. Eles trouxeram o. Eles trocaram, né? Se eu não me engano, pelo. Trocaram não.
Eles assinaram com o Kyler Murray, tem o DJ McCarthy ainda, que provavelmente vai ser banco. Vamos ver como é que esse Kyler Murray vai encaixar nesse time, mas hoje, por ainda não ter essa definição, por não saber como é que vai ser, e também contratar o Jawan Jennings, eu acho que é um ataque bom, tá? Mas eu ainda tô um pouco com o pé atrás com essa defesa, tá? Eu não acho que é uma defesa ainda muito boa, com os cornerbacks, com seus edges, tá? Seus apreciadores de passe. Então eu acho que isso pode ser um problema do jogo defensivo deles contra o nosso jogo ofensivo, tá? E aqui a gente tem um segundo jogo contra o Seattle Seahawks. Esse jogo já é em casa, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês que eu acho que esse ano é um ano que tá muito favorável para Seattle, tá? Eu não sei como é que vai ser esse primeiro jogo. Eu acho que pode dizer muito sobre o segundo, tá? Mas por ser em casa, eu acho que, obviamente, vai ter o apoio da torcida e tudo mais. Ainda mais se a gente perder o primeiro jogo, a gente não vai querer perder o segundo, ainda mais sendo na frente da nossa torcida. É, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. E, sendo sincero pra vocês, eu não duvidaria se a gente perdesse esse jogo, tá? Mas eu acho que aqui a gente vai perder, tá? Sinceramente, eu acho que aqui a gente perde. Justamente por isso, tá? Por eles serem o atual campeões e estarem com um time muito bom, um time muito forte também. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, tá bom? Aqui a gente tem o New York Giants e aqui é mais uma vitória, tá? Eu acho que. Esse ficou feio. Eu acho que os Giants eles estão se reforçando muito bem, mas ainda não é um time pra agora, tá? Eu acho que é um time bem pro futuro ainda, mas eu acho que eles estão num caminho certo, com o staff muito bom. Tem o Cam Skatable de running back, Malik Neighbors, tem o Jackson Dart, tem os jogadores que eles draftaram agora, então assim, é um time que tá se tornando bem interessante, tá? Bem interessante pro futuro. Eu não sei se realmente eles vão dar um retorno agora. Eu acho que ainda não, mas eu acho que eles podem ser um time competitivo. Mas eu acho que esse ano eles não ganham na gente, tá? A gente vai ganhar deles. E aqui, eu acho que vem a primeira derrota para o Los Angeles Rams em casa. Então a gente já tem um repertório aqui, né, um retrospecto de 2 derrotas em casa para rivais de divisão. Foi como eu falei, pessoal. Eu não, da mesma forma que a gente tem um bom retrospecto, um bom repertório, eu acho que a gente ela não pode cair nesse conto de que a gente vai vencer todos os jogos. A gente tem que saber qual jogo a gente é favorito, qual jogo a gente não é favorito, qual time é superior, qual time não é superior. Dando os devidos cenários e tudo mais, eu acredito que aqui a gente perde esse jogo assim, como o que eu venho colocando até agora, tá? Eu procuro sempre ser realista e pé no chão e ver todo um cenário do jogo e tudo mais antes de acreditar numa vitória ou algo assim do tipo, tá? Então é por isso que eu acho que aqui a gente perde, tá bom? A gente vai ganhar o primeiro jogo, na minha opinião, mas eu acho que aqui, dependendo de como estiver o campeonato também, pode ser que eles estejam muito fortes já visando os playoffs, tá? E aqui a gente tem os Chargers, tá? Mais um jogo de prime time, tá? É, um joguinho assim que, cara, é um jogo que pode ser a armadilha, tá bom? Mas eu não acho que a gente perde aqui, tá bom? Eu acho que a gente vai ganhar, com certeza, estou bem confiante contra os Chargers. Os Chargers é um time que não vem me agradando muito, esperando muitos olhos quando eu assisto. Claro que é um time que eu acho interessante de ver jogar quando eles jogam bem, quando eles estão inspirados, mas aqui eu acho que a gente ganha, tá? E aqui contra os Chiefs. Assim, contra os Chiefs é claro que é muito difícil de algum time ser favorito, tá? Isso a gente sabe. Aqui também, chegando a esse final, é um final assim de corrida para visando os playoffs. Então, dependendo de como for a situação dos Chiefs, né, a gente não sabe como o Mahomes vai voltar da lesão dele, que foi uma lesão grave no LCA. A gente não sabe como é que esse ataque vai estar, como é que essa defesa vai estar. Mas a gente sabe que se eles estiverem bem, né, se eles estiverem num bom momento, fica muito difícil da gente bater de frente com eles, tá? Então, e é um jogo fora também, no Arrowhead, que é um jogo complicadíssimo de jogar no Arrowhead. Então eu acho que aqui a gente pode ter uma chance de perder, tá? Eu não duvidaria. E eu vou colocar aqui derrota,
eu acho que aqui a gente perde pros Chiefs, tá bom? Philadelphia Eagles, eu acho que é o último jogo de prime time da temporada, é isso mesmo. É 10h20 esse jogo, tá? É um jogo que vai ser em casa, no Levi Stadium. E como eu falo, né? Eu acho que também vai ser um jogo difícil, um jogo disputado. Eu acho que aqui já no final da temporada a gente pode estar com força máxima, a gente pode estar assim, o time pode estar avassalador, tá bom? E eu acho que aqui a gente pode se sobressair muito bem, ainda mais por ser perto do final da temporada, os playoffs e tudo mais. Então, terminar a temporada regular bem, sabe, com um time confiante, dá muita força para os playoffs, tá? Então aqui por ser em casa, eu acho que a gente vai ganhar esse jogo, tá bom? Pode ser que seja um jogo difícil, um jogo complicado, mas eu acho que a gente ganha, tá? E aqui, um jogo ainda que não tem horário, tá? Isso é mais definido perto do final da temporada. Contra os Cardinals novamente, como eu falei, os Cardinals é o time que tá em reconstrução também, vai achar seu quarterback, vai construir o seu time ao redor dele, tá? Então é o time que ainda vai alçar voos, tá? Trocadilho com pássaro e tudo mais, não sei se vocês entenderam. Mas é isso, tá? Então esse daqui é o meu retrospecto para essa temporada, é a minha previsão de vitórias e derrotas. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitórias contra 1, 2, 3, 4, 5 derrotas. Então a gente vai ficar aí com um recorde de 12-5, tá? Um recorde bom para os playoffs, tá? Então essa é a minha opinião, essa é a minha previsão, tá? Tirem print aí para depois vocês me cobrarem no final da temporada. Vou postar também esse daqui lá no perfil daqui a pouco, mostrando qual que é a minha previsão, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo, espero vocês na próxima e Go Niners, é nóis, tamo junto, valeu!